Olá, amados, a paz do Senhor. Boa tarde. Vamos falar de um assunto aqui bem interessante para a gente. Vou estar aqui de início lendo um breve comentário e desse comentário a gente vai conversar, certo? Então, deixa eu abrir aqui os comentários aqui do canal. E a pessoa diz assim: boa tarde, querida. Se puder, por favor, grave um áudio falando sobre parentes que não apoiam a nossa luta pela restauração, que criticam no intuito da gente desistir da nossa luta. É muito triste, mas as pessoas não acreditam na libertação dos cônjuges opressos e querem que a gente deixe para lá. O que fazer para manter essas pessoas afastadas, mesmo tendo quem está sempre na casa da mãe para ajudar? Bom, gente, a gente já falou muito sobre esse assunto aqui de pessoas que não apoiam na nossa luta pela restauração. Aqui tem muitos vídeos e os outros canais também, certo? Tem muitos aqui, porque nem todos, a gente sabe que nem todas as pessoas nos apoiam, né, pelo que a gente acredita. Isso é normal e até natural das pessoas que não conhecem a Deus. Principalmente no que diz as pessoas que não conhecem a Deus. Então isso é normal. As pessoas que não conhecem a Deus, logicamente que elas não vão apoiar, não haverá apoio, certo? Muito menos, né? Não existe, né? Não vão apoiar e também não vão acreditar que é possível, né, de eu restaurar um casamento que já deu um divórcio, ou seja lá. Isso aqui a gente já está cansado de ouvir aqui, certo? Que essas pessoas aqui não apoiam. Se não apoiam, é porque não acreditam, certo? Se não apoiam a gente na nossa luta pela restauração, é porque não creem, não acreditam. Não tem, certo? São pessoas que não acreditam em Deus, não creem em Deus, que Deus possa fazer isso. Não tem fé, certo? Infelizmente, essa é a realidade, essa é uma verdade, certo? Então, elas fazem o quê? Elas preferem nos criticar. Essas pessoas preferem nos criticar, nos chamar de... Quantos de vocês já foram chamados de loucos, de loucas, né? E elas nem apoiam. O incrível dessas pessoas é que elas nem apoiam e nem deixam a gente em paz. Não, tem que criticar. Tem que criticar. Elas preferem criticar, né? Elas preferem criticar a gente que acredita, que crê na restauração. Infelizmente, é dessa forma. Mas a gente já sabe que isso aqui é normal, é natural para pessoas que não crê e não acreditam, né? Nós já vimos aí, tem pessoas para tudo, né? E isso é dentro e fora da igreja. A própria igreja, os próprios pastores e líderes, eles pregam que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus pode restaurar. Mas essas mesmas pessoas que dizem que Jesus pode ir, pode fazer essas coisas, elas não creem de verdade. Elas não creem de verdade. Elas dizem que Deus faz tudo isso aqui, mas elas mesmo não creem no que elas pregam. Infelizmente, meus amados, é dessa forma. Então, isso acontece tanto fora quanto dentro da igreja, certo? Por que a gente não tem o apoio da igreja hoje na sua totalidade? Porque a própria igreja é escassa nisso aqui, é negligente nisso aqui. Quantos de vocês aí não tiveram,
certo? Aqueles que têm o apoio de um pastor, de uma pastora, dê glória a Deus. De um líder religioso da sua igreja, de um irmão, de uma irmã, dê glórias a Deus. Mas 90% de pessoas que entraram no deserto para lutar pelo seu família, pelo seu casamento, pelo seu marido, pela sua esposa, certo? 90% aqui a própria igreja deixou a Deus do auléu, né? A gente chama, deixou a Deus do ará. Não acreditam, não crê, não apoiam você, não pagam um preço junto com você em oração, ajudando você, apoiando você, né? Eu vou falar por mim, porque eu não tive o apoio da igreja, certo? Eu não tive a minha pessoa aqui, certo? A minha pessoa aqui, eu não tive a ajuda de um pastor, de uma pastora, de uma líder. O pastor só queria saber do meu dízimo. Os meus líderes só queriam saber do meu dízimo, que eu dava todo mês certinho na igreja ali, ó. Todo mês ou toda semana certinho. Então os pastores só queriam saber disso. Agora, orar por mim, uma visita na minha casa, os pastores não faziam, meus amados. Os líderes não faziam. Quem eu achava que ia me ajudar, me virou as costas. Tô falando da igreja. Não tô falando nem da família, porque da família a gente até releva. Mas aqueles que se dizem de Deus, que a gente acredita que vai nos ajudar, certo? Faz pior. A Bíblia diz que aqueles que é negligente com a família da fé é pior. A Bíblia diz que aqueles que é negligente com a família da fé, amados, que nós não podemos deixar de ajudar os da família da fé. Mas não é isso que a gente vê nos dias de hoje. Não é isso. Infelizmente, aqueles que se dizem que é de Deus, né? A Bíblia diz que a gente tem que ajudar os primeiros da casa, ou seja, os da família da fé, certo? Mas a gente não vê isso. Infelizmente, a gente não vê isso nos dias de hoje. Isso foi há um tempo atrás. Há uns 20, 30 anos atrás. A família da fé estava ali para apoiar em oração, para lutar com o pai. A mãe viu o filho entrar nas drogas, o pastor estava lá, ia fazer orações na casa dela, ia ajudar o povo, levantava o povo em oração, certo? Uma mulher ia se separar do marido, o marido queria ir embora de casa, o pastor se juntava com toda a congregação. Vamos orar pela irmã fulano de tal e pelo esposo de fulana de tal aqui. Vamos baixar, vamos ajoelhar. Tinha isso, gente. E eu vim disso. Infelizmente, hoje não é mais assim. Mas antigamente, amado, se alguém tivesse passando por algum problema dentro de casa ou fora, alguma situação, seja ela de âmbito espiritual ou âmbito financeiro ou físico, o pastor unia a igreja e ajudava aquele irmão. Se fosse em âmbito espiritual, da mesma forma. Se fosse em âmbito físico, certo? Em questão material, financeira, ajudava da mesma forma. Só que hoje não é assim. Infelizmente, as igrejas de hoje deixam muito a desejar nessa questão. É triste. É triste, mas é dessa forma, gente. Infelizmente. Hoje não existe mais igrejas como antes. Certo? Então, nós não temos nenhum apoio da igreja. Já é difícil não ter o apoio da família, né? Eu entendo vocês, porque a gente não tem o apoio da nossa família. Muitos de nós, não estou dizendo todos, porque muitos de nós têm o apoio de uma tia. Alguns têm o apoio de uma mãe, de uma sogra, de um sogro, de alguém. De uma amiga, de uma irmã da igreja, de um pastor até. Certo? Mas nem todos, 90% de nós que estamos lutando pela família, pelo casamento, pelo marido, pela esposa, nós não temos apoio nenhum da família. Nenhum. Certo? E sobra o que pra gente? Eles nos criticar pelo que a gente acredita. Falta isso aqui. Certo? Então eles vão nos criticar. Vão dizer que isso não existe, que é impossível. Vão dizer que isso não dá certo, que isso é coisa de gente doida, de gente louca. Vão dizer inúmeras coisas. Não é isso que a gente ouve? É isso que a gente ouve deles. Dos nossos próprios familiares.
Quantas vezes eu ouvi mãe dizer, irmã, meu filho disse que tô doida porque eu quero lutar pelo pai dele. Quantas irmãs eu ouvi isso aqui dizer que o próprio filho chamou a mãe de louca, porque o pai não volta, a senhora tá louca, a senhora tá doida, a senhora vai endoidar de tanto orar pelo pai. Eu canso de ver isso aqui, eu canso de ouvir isso aqui, porque são pessoas que não acreditam, certo? A própria família, mas, certo, aqueles que tiver alguém da sua família, seja seu pai, sua mãe ou uma sogra, alguém do lado, ou da família do marido ou da esposa, ou mesmo da sua família. Dê glórias a Deus se você tiver alguém que esteja lhe apoiando, orando por você. Porque tem muitas pessoas que não têm, amados, infelizmente, não têm o apoio da família, nem da sua própria família, né? E nem da família do marido ou da esposa. Apenas recebem críticas. Apenas recebem críticas. Tipo, tu devia deixar disso e procurar alguém, certo? E aí vem com aquelas conversas, né? Sempre vem com aquelas conversas, mandando a gente arrumar um namorado, uma namorada, você deveria casar de novo, tentar ser feliz com a outra pessoa. Além de criticar, ainda traz essas palavras. Certo? Querendo ou não, nós não queremos ouvir quem tá crendo no que Deus pode fazer. A gente não quer ouvir essas palavras, dizer a pessoa chegar e dizer pra você, arrume outro, case com outro, vá ser feliz com outra, vai isso, você é um homem novo, você é uma mulher nova, você é isso, você merece mais, você é isso, você precisa ser feliz, você tá perdendo tempo, orando aí por essa pessoa. E é assim, elas vêm, traz uma crítica e ao mesmo tempo uma palavra negativa pra gente. Certo? Ao mesmo tempo que nos criticam pelo que a gente acredita, e isso, quando eu digo, é como um todo. É a igreja e a família, é aqueles que estão ao nosso redor que não creem, que não acreditam. E da mesma forma como as próprias pessoas da nossa família falam, os pastores e líderes e irmãos também fazem a mesma coisa. Certo, gente? Fazem. Então cabe a gente. O que cabe a gente numa situação dessa, ó? Entrar por um ouvido e sair pelo outro. Deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro. Certo? Porque vai ter muita gente, certo? Contra o que você acredita. Vai ter muita gente. Nessa sua jornada de deserto, vai ter muita gente que não acredita na mesma coisa que você acredita. Vai ter muita gente. Eu encontrei muita gente durante a minha jornada que não acreditava que Deus poderia restaurar minha família. Eu encontrei muita gente, inclusive os de dentro de casa. Os de dentro de casa. Não foi os de fora não, porque os de fora eu nem me importava. Aí dói na gente, né? Porque a gente quer ter o apoio da família, de um pai, de uma mãe, de uma sogra. Mas a gente não encontra, infelizmente, muitos de nós não encontram. Muitos de nós não encontram esse apoio na família. Nem dentro, nem fora. Muitas vezes. Então a gente tem que acreditar no que a gente crê, porque a gente vai encontrar muita gente no caminho, gente, que não vai crer, que não tem a mesma crença que a gente. Vai ter muita gente. Eu encontrei muita gente durante o meu deserto. Tirando a família, eu encontrei muita gente. Muita gente. Crente, cristão, pessoas que se dizem de Deus, inclusive. Pessoas que se dizem de Deus. Pessoas que pregam que Jesus restaura, que Jesus faz isso e aquilo outro. Mas vejam, elas pregam, mas elas não acreditam. Então elas não creem de verdade, elas creem de boca. Prega para todo mundo que Jesus faz isso. Mas elas mesmo não creem. Né? Então a gente já falou muito sobre isso. E se essas pessoas não creem, o que vai acontecer? O que essas pessoas vão fazer? Elas vão criticar a gente por acreditar. Vão criticar a gente porque elas não acreditam, certo?
elas vão criticar a gente no intuito de quê? Da gente desistir daquilo que a gente crê. É o que Satanás faz através delas. O que que Satanás vai fazer? Certo? Satanás vai fazer com que elas critiquem com o intuito, né, da gente que a gente desista. Quantos de vocês receberam críticas desse jeito? Porque eu, amados, se eu fosse contar aqui quantas críticas eu recebi, eu não sei nem contar nos dedos. Só que eu sou uma pessoa muito decidida. Eu não ligo para o que as pessoas dizem. Agora, é o que eu quero. Vou entrar aqui agora, tá? Então, daqui a pouco eu vou entrar nisso aqui. Então, o intuito de Satanás, através das críticas dessas pessoas, gente, é fazer o quê? Lembre-se que Satanás usa as pessoas que não acreditam. Lembre-se que Satanás usa as pessoas que não acreditam. Certo? Então, elas vão tentar, Satanás vai usar elas através de que situação? Vai usar a crítica para que, através da crítica, com o intuito da gente desistir. É por isso que vocês têm que ficar ligados aqui. Que não dê ouvido a essas críticas. Que não dê ouvido a essas críticas e também negatividades. Porque junto com as críticas, vem a negatividade delas. Satanás, lembre-se que Satanás usa a sogra, o sogro, certo? Usa o marido, usa a esposa, usa a amante, usa o filho, usa a filha, usa quem der lugar. Satanás usa. Satanás usa. Usa o pastor, usa a pastora, usa o irmão, usa a irmã, certo? Para dar lugar ao diabo. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Então essas pessoas dão lugar ao diabo. Por que elas dão lugar ao diabo? Porque elas não conhecem a palavra de Deus. Porque se elas conhecessem a palavra de Deus, elas vigiavam nas palavras. Né? Elas vigiavam nas palavras. Mas essas pessoas não conhecem a palavra de Deus. Portanto, elas não vigiam no que elas dizem. E se deixam ser usadas por Satanás, certo? Para criticar e também, né? Dar palavras negativas, que não tem mais jeito, que, né? E tudo mais. Então, são pessoas usadas do diabo. E a gente tem que ficar ligado nisso. Certo, gente? Certo? Eu sei que isso deixa a gente muito triste. Mas só deixa a gente triste, sabe? Quando a gente dá importância a isso. Porque quando a gente não der mais importância a isso aqui, quando a gente entende que isso aqui é uma situação que Satanás arma, a gente não fica triste mais. Entra por um ouvido e sai por outro lado. Agora, quando a gente dá importância a essa situação, a gente se entristece. Certo? Se essas pessoas criticam, se essas pessoas dão palavras negativas, é porque elas não crêem. Elas não acreditam. Elas não têm conhecimento da palavra de Deus. Mas eu quero também falar um outro lado aqui, gente. Certo? Muitas vezes essas pessoas, né? Elas não estão sendo usadas por Satanás. Na verdade, tem um outro lado aqui. Na verdade, muitas dessas pessoas querem o nosso bem. Querem o nosso bem, não querem ver a gente. Muitas vezes o pai e a mãe da gente vê a gente triste. E um pai para uma mãe, ele não quer ver a filha ou o filho triste. Então ele acaba dizendo palavras que não quer, certo? Que não quer dizer. Mas ele diz isso, ela diz isso, por isso que você deve levar em conta isso aqui. Porque nem sempre eles estão sendo usados por Satanás. Então você deve levar em conta isso aqui também. O pai e a mãe, ele não quer ver o filho triste, a filha triste, ou o próprio filho não quer, ou alguém que ama você não quer ver você, certo? Porque na mente dessa pessoa, você está perdendo tempo, esperando pelo seu marido, esperando pela sua esposa, e eles, por não ter realmente o conhecimento da... Então, nem tudo, temos que lembrar aqui,
que nem tudo é Satanás, é obra de Satanás. Há situações que é obra de Satanás também, mas há situações que não. É porque a pessoa realmente, ela está vendo o seu sofrimento. Muitas vezes um pai, a mãe, a irmã, o irmão, está vendo o seu sofrimento e ela diz palavras que muitas vezes você não quer ouvir. Você devia deixar essa pessoa para lá e viver a sua vida, dar espaço. Né? Como eu estava conversando essa semana com uma pessoa, que o irmão dela chegou para ela e disse para ela dar uma oportunidade para uma outra pessoa que amasse ela e ela esquecesse o marido dela e fosse dar espaço para uma outra pessoa entrar na vida dela. Então você, muitas vezes, pode ser o diabo que esteja usando esse irmão? Pode. Mas também muitas vezes não é. Muitas vezes é porque o irmão, ou pode ser qualquer parente ou amigo, tá vendo você muito triste, não quer ver o seu sofrimento, entre aspas. E eles dizem tais coisas, gente. Então a gente tem que levar em consideração essas duas situações aqui, porque nem sempre é o diabo. Muitas vezes é a pessoa que não quer ver. Certo? Uma pessoa que lhe ama não quer lhe ver daquele jeito. Não quer você se martirizando, não quer ver você sofrendo daquele jeito por uma pessoa. Não quer você lutando por algo que ele acha, que ele pensa, que a pessoa pensa que não tem mais jeito. Certo? Porque na cabeça dessa pessoa não tem mais jeito, acabou. Por quê? Porque não acredito no que você crê. Não acredito também que a situação possa mudar um dia. E dizem tais coisas. Entendeu? Então a gente deve levar em consideração. Certo? Essas pessoas não têm um entendimento. Elas não entendem que o marido está opresso. Elas não entendem que a esposa está opressa. O pai, a mãe, a sogra, o sogro, o filho, a filha, seja lá quem for, essas pessoas não entendem que os maridos estão envolvidos numa opressão total. Eles não têm a mínima ideia, nem o mínimo conhecimento, certo? De que essas pessoas, de que o marido e a esposa estão em opressão, vivem em opressão. Eles não têm a mínima ideia de que os maridos e as esposas precisam de uma libertação, gente. Por isso que essas pessoas, elas não apoiam. Certo? Elas não apoiam. Elas não têm esse entendimento que eu estou dizendo aqui para vocês. Então não é porque elas se deixam ser usadas por Satanás. Não é porque elas são mais. Certo? Não leva aqui por... irmã, a minha mãe é muito mal. Não, gente. A minha sogra é muito mal. Não, gente. Não leve essas pessoas como pessoas más. Elas não são maus. Elas não são pessoas más. Elas não dizem isso porque, certo, são más. Elas estão falando, ou mesmo, elas não fazem isso porque querem magoar você. Porque querem machucar você. Seja por atos ou ações ou palavras, certo? Elas não fazem isso por mal. Lembrem-se disso aqui, né? Nós temos que levar em consideração que tanto os nossos maridos e esposas estão cegos, como essas pessoas também precisam, certo? Estão cegas também, muitas dessas pessoas estão cegas também. É por isso que a gente deve ter compaixão delas, misericórdia delas, pedir: Deus, tenha misericórdia de fulano. Porque são pessoas que não conhecem Deus, gente. Não têm o mesmo conhecimento que eu e você. Infelizmente é isso aqui. Assim como nossos esposos e esposas estão cegas, certo? Não na mesma cegueira que o marido ou a esposa, mas em outro tipo de cegueira. Eles estão na ignorância também. E numa certa ignorância. Essas pessoas que não nos apoiam, que nos criticam, elas estão em outro tipo de ignorância. Não a mesma ignorância. Estão cegos também, mas em outro tipo de cegueira. É por isso que a gente deve ter compaixão por essas pessoas e não ficar com raiva. Eu vi isso muito. Olha, eu vi isso muito da minha sogra. Uma pessoa que eu amo, que eu sempre considerei minha mãe. Eu vi isso dela. Eu vi de outras pessoas da família. Mas nem por isso eu entendo que ela falava isso, certo? Eu entendo.
que ela falava isso, não porque não me amava. Logicamente, eu não vou dizer aqui para vocês que isso não me entristecia, porque a gente está em carne. Como carne, me entristecia na hora, mas depois passava. Depois, normal. Por quê? Porque eu entendo. Na hora a gente se entristece, mas depois passa. Porque a gente começa a entender, a gente entende que essas pessoas estão mais cegas, muitas vezes. Essas pessoas estão mais cegas que os nossos próprios maridos e esposas na bagaceira lá, no adultério lá, na situação em que vive lá. É por isso que a gente deve ter compaixão e pedir, Deus, liberta. Era o que eu fazia, gente. Tá repreendido em nome de Jesus. Era assim que eu fazia. Mentalmente eu dizia, tá repreendido em nome de Jesus. Liberta, Jesus. Liberta. Eu fazia assim, gente. Liberta. Liberta a mente dessa pessoa aqui, porque essa daqui tá amarrada. Então a gente tem que ter compaixão. E orar por essas pessoas também. Orar. Orar, a Bíblia diz, orai pelas aquelas que nos criticam, aquelas que nos perseguem. É orar. Orai, orai, orai. Não ficai com raiva. Não ficar com cara feia com elas. Não virai as costas para ela. Pelo contrário, ame mais. Abrace mais. Certo? Dê palavras positivas para ela. Elas vêm com palavras negativas para você, você vai com palavra positiva. Você é luz, mostre o contrário. Mostre para você, mostre para ela no que você acredita. Não deixe ela, certo? Vir com palavras, não. Você tem que vir em contrário. Certo? Tem que vir em contrário ao que essas pessoas pensam. As críticas dessas pessoas. Eu sei que na hora magoa. Na hora a gente se entristece. Mas é uma coisa que vai na mesma hora, gente. Certo? Então essas pessoas muitas vezes querem ver o nosso bem. Da forma errada, claro. Porque essas pessoas, elas não têm a mesma fé. Elas não têm a mesma crença. Então muitas vezes essas pessoas, a intenção delas é querer nos ver bem. Por isso que elas não querem ver totalmente o nosso mal, gente. É que elas não têm o conhecimento. Certo? Então é por isso que elas muitas vezes mandam a gente deixar essa coisa pra lá, desistir, certo? Desiste porque não tem mais jeito, desiste porque já deu um divórcio, desiste porque ele já casou com a outra pessoa, já tem filho com a outra pessoa, desiste, certo? Deixa pra lá isso, vai viver tua vida, casa com outro. Essas pessoas não têm a mínima ideia do que estão falando. Essas pessoas não têm o conhecimento da palavra de Deus. Essas pessoas, é por isso que a Bíblia diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem os que dizem, o que falam. Perdoa-lhes. Então vocês devem perdoar essas pessoas, porque essas pessoas, elas não sabem o que dizem. Elas não têm a mínima ideia do que estão falando. Elas não sabem que isso é contrário à vontade de Deus. Elas não sabem o que dizem, amados. Elas pecam muitas vezes sem saber. Olha que coisa. Elas estão pecando muitas vezes sem saber. Elas acabam pecando. Infelizmente, elas vão dar, certo? Elas vão dar cabo das suas palavras um dia perante Deus. Cada palavra que sai da nossa boca, seja ela, certo? Maldita, seja ela bênção ou maldição. A Bíblia diz que na nossa boca está a bênção e a maldição. Essas pessoas não sabem que está, certo, jogando pra gente a maldição. Mas a gente repreende. É isso que eu ensino a vocês. Quando essas pessoas vêm com palavras, certo, de maldição para você, contrárias ao que você acredita, palavras, né, de maldições, gente, são palavras negativas, contrárias à palavra de Deus e se torna, certo? É maldição. Então, muitas vezes essas pessoas estão falando palavras de maldição para você sem saber que está proferindo palavras de maldição para você. É o que a Bíblia diz, na nossa boca há palavras de maldição e de bênção. Tem pessoas que têm palavras de bênçãos para dar a gente.
que nos apoiam e vem com a palavra abençoada para dar para a gente. Que você não desista, por exemplo. Não desista não, Deus vai fazer, Deus vai de alguma forma, Deus vai te dar vitória. São palavras abençoadas, pessoas que têm palavra, né? São pessoas que acreditam, que creem que Deus vai fazer na nossa vida. Então, assim como existem as palavras de maldição, são as palavras contrárias, existem as palavras de bênção, certo? Então, a gente tem que lembrar disso aqui. Não fiquei com raivas dessas pessoas, certo? Cada uma dessas pessoas vai dar conta de cada palavra negativa que fez, que falou para você desistir, que falou para você que você era besta, boba, louca, sei lá, burra, certo? Porque um dia a moça veio chorar para mim, irmã, meu pai me chamou de burra por eu querer lutar pelo meu casamento. Né, gente? Lembremos aqui que nós vivemos num mundo invertido. Antes, deixa eu dizer a vocês, antes isso aqui era coisa de orgulho. Isso aqui, certo? Uma filha querer lutar pelo marido, um marido querer lutar pela esposa, antes eram bem-vindos. A pessoa, né, dava apoio. Hoje não, hoje é o contrário. Hoje as coisas foram invertidas. Lembremos que hoje tudo é invertido. Mas antes essas coisas aqui, certo? As pessoas, as mulheres antigamente, certo? Elas tinham paciência de esperar. E elas eram admiradas pelas outras de fora. Hoje não. Hoje a gente, parece que a gente tá fazendo uma coisa horrorosa. Em querer lutar pelo casamento, em querer lutar pelo marido, pela esposa que ama. Hoje a gente é tido como louco, doida, maluca. Antigamente isso aqui era orgulho. Era orgulho para as outras pessoas, para a família. Porque via a paciência que a pessoa tinha. Outras mulheres via e certo, e queria seguir o que a outra mulher estava passando. Ali esperando o marido, esperando a esposa mudar. Hoje em dia isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Isso aqui agora é isso aqui. Virou o contrário. Hoje a gente é tido como louca, como doida por querer lutar pelo casamento, como eu disse. As coisas inverteu-se. Ficou invertida. O mundo inverteu uma coisa. Que antes, certo, as mulheres eram tidas como orgulho de muitas. Era como exemplo, era tido como exemplo. Por fazer isso aqui que a gente hoje está fazendo. Elas tinham exemplo. Hoje, se a gente fizer isso, a gente é louca. É doida para você ver que os valores foram invertidos tanto que eu digo, meu Deus. Por isso que Deus diz, por enquanto, né, ele pergunta assim, será que quando eu voltar ainda haverá fé nessa terra? Haverá fé? Haverá fé? E cada dia que passa, gente, a gente vê que as pessoas estão perdendo a fé. Muitas pessoas vão voltar à fé nessa pandemia que nós estamos passando hoje. Porque já tinham perdido há muito tempo. Já tinham parado de buscar a Deus há muito tempo. A deixar de crer há muito tempo. Essa pandemia vai trazer muita gente de volta. Mas ainda assim o mundo vai ficar invertido. Ainda assim muitos não creem. Ainda assim muita gente não vai, certo, se arrepender. Eu estava voltando hoje, eu fui resolver um negócio. E eu estava voltando hoje falando eu e Deus na rua. Eu digo, meu Deus, mesmo meio essa, eu vi algumas situações. E eu digo, meu Deus, o que é que falta para essas pessoas se arrepender? Para essas pessoas mudar de visão. Para essas pessoas mudar de atitude. Para essas pessoas mudar de inversão de valores. E eu vinha no meio do caminho, eu fui resolver um negócio. E é assim, gente. E eu dizendo, Deus, será que quando o Senhor voltar nessa terra haverá fé? Eu luto tanto pela família, Deus. Eu luto tanto, gente, pela família. Eu luto tanto pela minha família, orando em oração, em busca. Ajudo vocês também, oro por vocês também. E as pessoas, cada dia mais pior, descrendo que Deus pode transformar, descrendo
pergunta, né? Muitas vezes a gente até pergunta, Senhor, cadê o Senhor? Mas eu sei que o meu Deus vive. O meu Deus não saiu do controle, não. A culpa não é do meu Deus. A culpa não é do nosso Deus. A culpa é das pessoas que deixaram de crer, que não tem mais fé. Frequentam igreja, vão de igreja em igreja. Se dizem evangélicas. Se dizem crentes católicas, sei lá. Se dizem religiosas. Mas na verdade, elas não creem. Elas não acreditam. Elas falam de boca que acreditam que Deus pode mudar, que Deus pode transformar, que Deus pode curar, que Deus pode restaurar, que Deus pode fazer qualquer coisa. Mas, na verdade, no íntimo delas, elas não acreditam. Elas falam de boca. Falam de boca porque é algo já automático delas. Então, é isso que eu quero deixar para vocês nessa primeira parte, gente. E agora, eu vou para a segunda parte. Ore por essas pessoas. Não fique triste pelo que elas criticam. Se elas criticam você, porque você acredita no seu casamento, na sua restauração, deixe e ore por elas. Deixe entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não dê brecha, não dê cabimento. Deixe essas pessoas. Essas pessoas estão mais cegas. Essas são as mais cegas que tem. As pessoas que estão mais distantes de Deus. E muitas dessas pessoas podem até estar na igreja. Podem até estar frequentando um templo, certo? Em qualquer tipo de igreja. Mas estão distantes de Deus. A fé delas morreu. Elas não têm fé. Elas acreditam que têm fé, mas não têm não. Porque a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas se esperam. Elas não creem porque elas não esperam. É por isso que elas não têm fé. Elas não têm certeza, porque elas não esperam. Como vai esperar numa coisa que não acredita, gente? Como vai esperar numa coisa que não acredita? A gente só espera quando a gente acredita numa coisa que a gente espera. É por isso que eu espero. Eu espero o tempo necessário. Eu espero. Porque eu creio. Eu acredito que aquele que me prometeu é fiel. Aquele que me prometeu, que é dono do céu e da terra, que é meu dono. Ele me prometeu. Não foi homem que me prometeu. Não foi mulher que me prometeu. Não foi o pastor que me prometeu. Foi o verbo. Foi o verbo. E quem é o verbo? O verbo é a palavra. E quem é a palavra? A palavra é Deus. Eu creio naquele que me prometeu uma certa situação um dia. Eu creio é nesse. No grande eu sou. Naquele que disse, diga para o meu povo que eu sou. Eu sou. Eu creio no grande eu sou. El Shaddai. Meu Senhor Deus. Eu creio no meu Deus, aquele que fez o céu e a terra. Eu creio naquele que fez o céu e a terra. Eu não creio naquilo que o homem. Eu creio no Deus que fez os homens. E não naquilo que os homens fizeram para si um Deus. O homem fez para si um Deus. Um Deus que não pode nem restaurar um casamento. Meu Deus. Os homens creem num Deus Papai Noel, não sei, creio em qualquer tipo de Deus, mas o meu Deus, Ele é dono de tudo isso aqui. Ele é dono de mim, Ele é dono de você, Ele é dono do meu marido, da minha esposa, da sua esposa, certo? Do meu filho, Ele é dono da minha mãe, do meu pai, Ele é dono da minha casa, Ele é dono de tudo. Dono de tudo. Dono de todo ser humano aqui na terra. Tudo pertence a Ele, tudo foi feito para Ele, tudo é dele. E eu creio naquele que me prometeu. Eu creio é nele. Eu não creio, certo? Naquilo que o homem diz. Eu creio naquilo que Deus me falou. Que a palavra, o verbo, o grande eu sou, me falou. Amém? Então vamos para outra parte, gente. Aqui. Certo? Vamos para outra parte aqui.
Eu não sei, sabe? Mas existem pessoas que se importam muito, que se preocupam demais com o que os outros pensam em relação a ela. Existem pessoas que estão tão aprisionadas. Então, existem pessoas que precisam se libertar, gente. Porque elas se importam tanto. As pessoas estão tão presas, a sociedade, o mundo está tão presa ao que as pessoas, ao que é alheio, o que o alheio pensa, certo? E elas já estão tão assim dentro, né, que elas não sabem que elas estão aprisionadas a uma situação. Então eu pergunto a você, você se preocupa demais com o que os outros pensam? Se você é uma pessoa que se preocupa demais com o que os outros pensam, você está aprisionada. Você precisa de uma libertação. Se você é uma pessoa que se preocupa demais com o que as pessoas pensam de você, pode ter certeza que você é uma pessoa aprisionada e precisa de libertação. A pessoa que se preocupa demais com o que os outros pensam, ela está aprisionada. E isso aqui, cada dia mais vai aprisionar você. É por isso que você sofre, certo? É por isso que você se sofre pelo que as pessoas dizem. Né? Deixa eu dizer uma coisa, amados. Eu aprendi muito nesse deserto. Eu sempre fui uma pessoa que me preocupei demais pelos que as pessoas pensavam de mim. Mas foi no meu deserto, eu era aquelas pessoas que vivia tentando. A minha pessoa, vou dar o meu testemunho aqui. Eu era um daqueles tipos de pessoas que eu vivia sempre tentando agradar os outros. Mas sabe o que eu descobri? Eu sempre fui aquela pessoa que tentava agradar o meu esposo, que tentava agradar a minha sogra, que tentava agradar minha mãe, meus irmãos, meu pai, meus amigos, meus colegas. E sabe o que foi que no final eu ganhei? Que eu nunca agradei a eles. Que no final de tanto, a gente agrada tanto, e no final a gente ainda não agrada. A gente muitas vezes se doa por essas pessoas para agradar a elas. Esquece da gente para agradar essas pessoas. Certo? De ela chegar para você e dizer, não faz isso aqui não, porque isso aqui é feio. Aí a gente, para agradar a pessoa, deixa de fazer aquilo. Não usa essa roupa não. Tô dando um exemplo aqui, tá? Não usa essa roupa não, porque essa roupa te deixa feia. Não usa essa maquiagem não, porque essa maquiagem te deixa vulgar. E a gente vai lá e deixa de usar, de fazer aquilo, porque aquela pessoa ali... A gente faz isso pra quê? Pra tentar agradar. Aí chega o marido também, não usa mais essa roupa não, porque essa roupa te deixa muito... né? Essa roupa é muito curta. Não usa não. Aí a gente vai lá para tentar agradar a pessoa, deixa de usar. Porque a pessoa diz que é muito curta. Às vezes a roupa não é curta. A situação não vai lhe deixar vulgar, mas você, para agradar a pessoa, você está fazendo. E eu era esse tipo de pessoa. E isso estava me fazendo sofrer por dentro. Porque eu estava tentando, eu comecei, certo? Foi lendo, estudando a palavra de Deus, me bati com um versículo que está lá em Provérbio, né? Onde fala que aquela pessoa que tenta agradar os outros, né? E foi aquilo dali que me fez mudar de ideia. Quando aquela palavra, eu não me lembro agora, né? Porque o Espírito Santo me fez lembrar agora. Mas eu não lembro aqui, mas o versículo que está em Provérbio fala justamente de nunca a gente ficar tentando agradar os outros. E esse versículo aqui, ele me confrontou. E eu percebi que eu vivia a minha vida tentando agradar os outros, certo? Ou seja, tomando decisões para obter a aprovação alheia.
Eu vivia tomando decisões para obter. Eu queria a aprovação das pessoas. Então, para agradar a elas, eu deixava de fazer aquilo que elas, na cabeça delas, na mente delas, achavam que era errado ou que era, certo? Na visão delas, certo? Aquilo era errado, era não sei, aquilo era feio, na visão de cada um. E foi esse versículo que me fez mudar de ideia, certo? Me fez realmente, porque eu tomava as minhas decisões diante da aprovação alheia para tentar agradar. E aquilo que estava me desgastando, estava acabando com a minha felicidade. E eu vivia infeliz por dentro, porque eu estava fazendo as coisas para agradar os outros, mas no final de tudo, gente, eu não agradei a ninguém. Eu descobri que eu não agradei ao meu marido, eu descobri que eu não agradei a minha sogra, eu descobri que eu não agradava o meu sogro, eu descobri que eu não agradava a minha mãe, eu descobri que eu não agradava os meus amigos, eu descobri que eu não agradava as pessoas que estavam ao meu redor, aquelas pessoas que eu amava, eu descobri que eu não agradava elas. E isso estava acabando, e eu estava me acabando por dentro. Estava ficando triste. E sabe o que foi que aconteceu disso? Foi aonde eu me deprimi. Eu fiquei depressiva. Porque eu fui me ficando, certo? Eu vivia de acordo com o que as pessoas queriam, diziam para mim. Eu vivia de acordo com o que elas queriam para mim. Só que por dentro eu estava me acabando. Estava nascendo uma tristeza profunda. Até um tempo que eu não aguentei e peguei uma depressão. É como se a gente desaparecesse em um baú de tristeza, porque por dentro eu estava muito triste. Eu estava desolada. Porque eu tinha opiniões alheias por todos os lados. Diversas opiniões. E aquilo dali estava me aprisionando. Me aprisionou tanto que eu caí numa depressão e que eu só vim descobrir que era uma depressão bem depois. E eu não entendia porque eu agia, porque eu tinha aquelas ações, porque eu ia dormir daquele jeito, porque eu estava tão triste, porque eu estava tão acabada por dentro e eu não entendia por que era. Mas sabe o que foi, amados? Deus me mostrou que eu dava ouvido demais às pessoas. Eu tentava agradar demais as pessoas. Eu tomava as minhas decisões para ver se eu obtia a aprovação alheia. Quando eu fui morar logo com a minha sogra, eu tentava agradar ela, sabe como? Limpando a casa do jeito que ela dizia que eu tinha que limpar. Aí eu fazia para agradar a ela. E eu fazia, gente. Ela me dizia uma coisa, você tem que fazer assim, 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 assado. E eu fazia. E eu fazia, gente. E eu fazia. Tudo que ela me dizia, eu fazia. Eu não vivia mais para mim, eu vivia para ela. Eu vivia para as pessoas. Eu fazia o que as pessoas queriam que eu fizesse. E isso também na minha casa, com a minha mãe. Eu fazia lá em casa o que ela queria que eu fizesse. E eu fazia para agradar a ela também. E muitas das coisas também eu fazia para agradar o meu marido, para não brigar, para não discutir. Da mesma forma, eu fazia para agradar os outros, porque eu me preocupava com a opinião alheia dos outros. Eu queria fazer com que as pessoas, eu queria obter a aprovação dos outros. Mas eu descobri que no final, olha só, foi em vão. Foi em vão. E é o que a palavra de Deus diz. Foi em vão. Tudo que eu tentei fazer para agradar os outros foi em vão. Sabe por quê? Porque no final, eu fiquei doente. Eu fui desvalorizada. Eu fiquei confusa. Eu fui
desconsiderada. As pessoas não me levaram em consideração. E aí? Adiantou? Adiantou eu agradar tanto aos outros? E aí eu mudei de ideia. O bom disso tudo é que isso tudo pode ser mudado. Glórias a Deus. Deus mudou a minha visão em relação a isso. Deus mudou a minha visão em relação. Hoje em dia, amados, né? Hoje em dia eu não me importo com o que as pessoas dizem a mim. Porque eu mudei tanto a minha visão. Eu mudei tanto, mas tanto. Sabe aquilo que antes eu me preocupava demais com o que os outros pensavam de mim. Hoje eu não me preocupo mais. Hoje? Hoje eu não me preocupo não. Se disser pra mim que eu tô feia, é problema. Hoje eu não me preocupo com o que as pessoas dizem ao meu respeito, não. Se dizem que eu sou isso, sou aquilo, eu não ligo, porque eu sei quem eu sou. A gente tem que aprender a avaliar nós mesmos. Não deixe de avaliar a si mesmo através dos olhos dos outros. Quando a gente se deixa se avaliar a nós mesmos através dos olhos dos outros, sabe o que vai sobrar pra gente? Confusão. Confusão. Quando você se deixa que as pessoas se avaliem a si mesmo através dos olhos dos outros, você tem um problema. Você é o problema. Você está permitindo tal coisa. Você tem um problema de baixa autoestima, gente. É onde entra a baixa autoestima aqui também. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se hoje alguém lhe diz que você está bonito, assim você se sente. No entanto, no dia seguinte alguém pode dizer o contrário para você. Hoje alguém pode dizer para você que você é lindo, bonita, é maravilhosa. Mas amanhã alguém pode dizer o contrário. Amanhã alguém pode dizer o contrário. E aí você vai adotar o quê? Você adotará estar com a verdade e assim se verá. E assim você vai achar. Você dá ouvido o que a pessoa diz. O de ontem achou você bonito ou bonita. E você se sente bonito e bonita. O de amanhã vai dizer o contrário. E você vai achar que você não está mais bonita. Você vai dar importância ao que aquela pessoa falou e vai achar realmente que você não está bonita. É como aconteceu comigo há pouco tempo atrás. Certo? O que as pessoas diziam? Eu emagreci bastante. Do final de ano para o começo de janeiro. Eu perdi bastante peso porque eu adoeci antes do Natal. Eu não fui para canto nenhum. Passei Natal em casa, Ano Novo em casa, porque eu adoeci, fiquei de cama, com febre, como eu já disse para vocês. Foi bem na época aqui que eu parei de fazer os vídeos com vocês também. Certo? E eu emagreci bastante. E cada um que dizia uma coisa para mim. Nossa, como tu tá feia, magra, Patrícia. Nossa, Patrícia, tu tá muito magra. Nossa, Patrícia, nossa, como tu tá magra. Foi só isso que eu vi aqui. E vocês acham que eu me importei? Eu vi que eu tava magra. Eu sei que eu emagreci por causa, certo? Que eu fiquei doente, perdi muita massa. Certo? Por causa das coisas que eu tava tomando, os medicamentos também. Mas se eu fosse me importar porque foi cada coisa que as pessoas estavam me dizendo, gente. Porque umas me disseram que eu tava chupada. Não, chupada eu não tava. Outras me disseram que eu tava uma caveira. Caveira também eu não tava. Magra eu sempre fui.
Hoje até de manhã, até o rapaz aqui que trabalha aqui em casa, ele até perguntou pra mim, você sempre foi magra assim? Eu digo, sim. Meu porte sempre foi magro, né? Porque a gente tava conversando de uma coisa e ele perguntou se eu era magra, né? Pela idade, porque ele achou a minha idade, né, muito avançada para eu ser bastante magra. Mas né? Então as pessoas, se a gente fosse importar para o que as pessoas dizem, mano, nós vamos nos desgastar. Vai acabar com a nossa felicidade. Então a gente tem que parar de estar dando ouvido ao que os outros dizem. Sabe por quê? Deixa eu te dizer. A gente já sempre vai ser julgado. De uma certa forma ou de uma certa maneira, a gente sempre vai ser julgado por ser gordo, por ser magro, por comer demais, por comer de menos, por se vestir mal ou se vestir bem. Se você se veste bem, alguém fala que você tá, por exemplo, você se veste bem, elegante, vão dizer que você tá brega. Se você se veste com a roupa comprida, diz que você tá parecendo uma véia. Feito uma vez lá, cheguei na casa da minha mãe, chegou a vizinha. Eu tava com a saia grande, tava uma época de frio, eu tava com a saia bem grande, eu tinha acabado de chegar do médico e fui almoçar na casa da minha mãe. Tava com a saia grande, comprida, e um casaco preto. Tava bem comportada, né? E a mulher chegou lá, a vizinha chegou lá, disse, tu tá parecendo uma velha, Patrícia. Eu peguei e disse, deixa eu ficar como velha. E pronto, a pessoa calou-se. Né? Eu falei bem assim. E o que tem, mulher? Deixa eu ficar assim. Não sou eu, a roupa não é minha. Ela chega e se fechou. Minha mãe nem viu. Eu digo, mas cada um querer se meter até na roupa que a pessoa veste. Então veja aí. Se eu vou dar ouvido a essa pessoa, eu vou deixar de usar minhas roupas por causa dela. E tem gente que dá ouvido. Porque a pessoa diz, ó, essa cor não combina contigo. Aí você... E as pessoas deixam de usar uma certa cor, de usar uma certa coisa, porque alguém disse que era feio. Porque na visão dela, vocês têm que lembrar que as pessoas veem as coisas diferentes. Cada uma vê, certo? Se botar outra, ela vai dizer, não, essa cor é bonita. Na visão daquela pessoa, a cor é feia. Por exemplo, aqui, eu não uso muito cor vermelha, gente. De roupa. Eu amo a cor vermelha. Mas eu não... De roupa... Eu não gosto de usar roupa na cor vermelha. É um gosto meu. Não gosto muito, não compro. Eu ganho. Mas eu não gosto de usar roupa na cor vermelha. Mas eu não vou dizer pros outros, não usa não, mulher, porque é feio. Em roupa fica feio. Com certeza que eu não vou dizer isso aqui. Mas tem gente que diz que a cor na pessoa fica feia. Infelizmente tem gente. Que a roupa tá feia, a cor não combina, isso não combina, o óculos não combina, não sei o que não combina. Feito, vocês lembram aqui que eu tava fazendo um vídeo aqui e eu tava com meu óculos e a pessoa disse, esse óculos não combina com você, irmã. Ele ficou grande em mim, mas aí eu peguei e disse ao vivo, mas ele é melhor pra mim, porque eu tô me sentindo mais confortável com ele. Eu uso o que eu me sinto bem. Eu não uso o que as pessoas acham que é feio ou errado. Eu que tenho que gostar. Aprendo isso aqui, gente. Isso aqui é pra vida da gente. Use o que vocês acham bonito. Seja uma roupa, seja um óculos, seja uma maquiagem, seja uma cor de esmalte. Às vezes o pessoal, vige, irmã, a senhora usa essa cor de esmalte. Eu digo, use, e daí? Eu uso quando eu quiser. Nossa, essa cor na sua mão ficou muito clara, irmã. A senhora deve usar mais um escurinho. Aí eu olho assim pra cara da pessoa e digo, Jesus, Senhor, dai-me paciência. Tenha paciência com essas pessoas, Pai. Certo, gente? Então, as pessoas, elas precisam, as pessoas não, você é que precisa dar esse limite às pessoas. Certo? Porque isso aqui, muitas vezes, as pessoas que vivem tem pessoas que vivem em função do que as outras pessoas pensam. Isso aqui aprisiona você. Você fica obcecado pela forma com que os outros lhe veem.
E aí se preocupa com a sua aparência física. Certo? Se preocupa com tudo. Então, gente, o que eu quero dizer? Comece a ver-se no espelho e levar em consideração a própria opinião de vocês que vocês têm sobre si mesmo. Não o que os outros querem. Não seja o que as pessoas querem que você seja. Seja você mesmo, né? Eu postei uma coisa aí na nossa comunidade, no Instagram também, e eu postei o seguinte: todas as outras pessoas já existem, então seja você mesmo. Porque as pessoas muitas vezes querem que você haja como ela. Não haja como ela, haja como você agiria. Não como o fulaninho está dizendo como você deve agir. Ah, fulaninho, tu deve fazer isso. Ah, Chiquinho, você deve fazer isso. Faça o que você pensa a respeito da situação. Deixa em segundo plano o que as pessoas pensam ao seu respeito. Deixa em segundo plano, gente. A sua opinião sempre deve estar em primeiro plano. Pois a sua opinião é mais importante do que a opinião dos outros. Lembre-se disso aqui. A gente não é uma pessoa perfeita. E essas pessoas precisam entender que a gente não é perfeito. E essas pessoas querem o quê? Que a gente seja perfeita aos olhos dela. E a gente nunca vai ser, você nunca vai ser. As pessoas querem ver que a gente seja uma pessoa como perfeita, como ela quer que a gente seja. E a gente nunca vai ser. Somos seres humanos que pensamos diferente, que agimos diferente, que nos vestimos diferente, que nos portamos diferente. Entenda isso aqui. Então se você der muito ouvido ao que as pessoas pensam de você, você vai se aprisionando. Quando você se preocupa com o que os outros pensam sobre você, o que você está lutando, o que você acredita, você começa a adotar, veja só que situação. É por isso que muitas pessoas desistem da sua família. Porque quando você se preocupa com o que os outros pensam ao seu respeito, você começa a adotar diferentes costumes para criar uma imagem de uma pessoa perfeita. Porque você quer, de uma certa forma, você quer a aprovação daquela pessoa. Você não quer ver aquela pessoa triste. E você acaba aqui por fazer. Certo? Mas deixa eu dizer para vocês. É impossível. E isso causará um grande desgaste em você. Para não dizer um grande desastre. Mas um grande desgaste em você, na sua cabeça. Por isso, deixa eu dizer para vocês, o que mais tem em consultórios psicológicos são pessoas que dão ouvido às pessoas, o que as pessoas dizem. As clínicas psicológicas, né? É o que mais tem de pessoas lá, porque as pessoas, elas se sentem o quê? Que elas nunca, as pessoas se sentem como se as pessoas nunca aceitassem elas. Nunca as valorizassem. Por quê? Porque elas dão ouvido demais certa opinião alheia. E isso se torna uma obsessão. E aí isso vai fazer com que você se sinta culpado. E quando você errar nessa situação, quando você não agradar alguém, você vai achar que está errando. E aí você vem aquela culpa. Será que eu estou fazendo certo? Será? Você vai se sentir culpado. Porque você ficou numa certa obsessão. Porque você quer assumir uma responsabilidade que não lhe pertence. E aí vai chegar aquela culpa, certo? Você vai achar, porque eu não dei ouvido àquela pessoa, porque eu não ouvi aquela pessoa, porque não sei o que, não sei o que. Logicamente que a gente deve ouvir as pessoas. Mas aqui já é uma outra questão, certo?
Que conselho é uma coisa, aqui já é outra coisa. Certo? Então as pessoas estão sempre tentando mudar os planos para agradar as outras pessoas. Eu já fiz isso aqui. Já mudei muitos meus planos no passado para tentar agradar as outras pessoas. Mas no final, amados, no final eu não agradei essas pessoas e essas pessoas me viraram as costas. Infelizmente foi isso. E eu fiquei ali, ó. Né? Então é isso. Então você precisa aprender a não dar tanto ouvido às pessoas, ao que as pessoas pensam ao seu respeito, ao que as pessoas pensam, eu acredito ou não acredito no que você acredita ou não. Pare de dar ouvido ao que as pessoas acham ao seu respeito. Se você está certo ou se você está errada. Pare e comece a tomar suas decisões com segurança. Porque isso aqui, quando você dá muito ouvido ao que as pessoas pensam ao seu respeito, você vai virar uma pessoa terrivelmente insegura em cada decisão que você vai tomar, porque sempre vai existir aquele medo. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou lutando Será que eu estou lutando pela minha família? É certo o que eu estou fazendo? Vai surgir aquilo, porque essas pessoas ficam assim, que isso não tem como, certo? Que isso é errado, porque tem gente que diz que é até errado a gente lutar pela família da gente, infelizmente tem. E aí você vai acreditar que realmente é errado. Você começa a ter medo de que não aprovem a sua escolha. E aí o que acontece? Você tende a dar um passo para trás e vai tomar uma decisão errada. Então você tem que aprender a se decidir por você, a fazer sua escolha. Certo? A fazer escolhas por si mesmo. Se você quer a opinião de alguém, tudo bem. Você pode. Mas que no final a decisão seja sua. De fazer a coisa certa. E não porque os outros estão dizendo, faz assim, faz assado. Logicamente que você deve ponderar se aquilo que a pessoa está dizendo está certo. Logicamente, mas se não tiver certo e você sabe que está errado, faça a escolha certa. Deixa eu dizer para vocês aqui, muitas pessoas bem-sucedidas não tiveram apoio por parte do seu entorno em um certo momento. E no final viram que a decisão que haviam tomado era a melhor que poderiam ter tomado. Sabe por quê? Porque não tiveram ali pessoas, certo? Para estar ali dizendo o que é que você tinha que fazer. Elas não precisaram de pessoas ali dando palpite o que é que a pessoa tem que fazer. Sabe, eu sou uma pessoa que não gosto muito de falar da minha vida pros outros. É por isso que o povo não dá muito palpite na minha vida. Sabe por quê? Quando a gente dá espaço, quando a gente fica falando demais da nossa vida pros outros, a gente dá espaço para essas pessoas ficar dando palpite na nossa vida. Não, mulher, tu devia fazer assim. Não, tu devia fazer assim, assim, assado, né? Não, se eu fosse tu, eu fazia isso. Se eu fosse tu, eu fazia aquilo. Não, gente. A gente tem que parar. Hoje eu sou uma pessoa decidida. Hoje quando eu vou tomar uma decisão, eu pergunto a Deus, não é a ninguém não. Certo? Porque as pessoas, cada um, né, vai dar o seu palpite diferente. Cada um tem uma visão de uma certa forma, cada um tem uma visão diferente. Então eu sou uma pessoa, gente, hoje eu mudei muito. Hoje eu não dou mais ouvido às pessoas, não. Hoje eu resolvo as minhas coisas só. Hoje eu não dou mais ouvido ao que as pessoas dizem, não, como antes eu dava para eu tentar agradar elas, não. Ia lá e fazia como elas me diziam. Hoje não. Hoje eu arrumo a casa do meu jeito, faço do meu jeito, visto a roupa do meu jeito, boto a maquiagem do meu jeito, faço tudo do meu jeito. Certo? E sem ninguém dar palpite. E no final de tudo dá certo.
Por isso que eu disse, muitas pessoas, as pessoas bem-sucedidas não tiveram apoio por parte do seu entorno em nenhum momento, não. E no final, viram que a decisão que haviam tomado era melhor que poderiam ter tomado. Que eu digo para vocês, certo? Então, quando você for se dar conta, você entende que o que as pessoas pensam não é tão importante assim. O importa o que você pensa, o que você acha, certo? No momento. Primeiro, como eu disse aqui, ó, primeiro a sua opinião, depois a opinião alheia. É assim que eu faço. Primeiro a minha opinião, depois a opinião alheia. E no final, certo? Você faz vê aí, né? A sua opinião com a opinião alheia. Eu faço isso aqui. E vejo se a opinião... Eu mesmo, no meu caso aqui, eu priorizo a minha opinião de acordo com a palavra de Deus. Porque eu comparo a opinião... Eu faço isso. Porque é o que o cristão... Uma pessoa que não entende, logicamente que ela vai fazer de outra forma isso aqui. Mas eu, como cristão, o que é que eu faço? A opinião daquela pessoa... Eu comparo com a palavra de Deus. Se a opinião dela tiver com a palavra de Deus, eu posso até priorizar. Se a opinião da pessoa, que a pessoa me deu a opinião dela, tiver de acordo, for mais relevante que a minha própria visão, eu priorizo a dela se tiver de acordo com a palavra de Deus. Se a dela for mais relevante que a minha, então eu priorizo quem é mais relevante. Se é a minha opinião ou se é a opinião daquela pessoa. Eu priorizo a que for mais relevante para mim, de acordo com a palavra de Deus. E no final eu fico com a opinião, né, da palavra de Deus, porque eu vivo de acordo com a palavra de Deus. Então eu coloco em primeiro lugar, certo, o que a palavra de Deus diz. No meu caso, como cristão. Agora, se não for uma pessoa cristã, certo, aí ela deve ponderar aqui, certo? Se não é uma pessoa cristã, ela deve ponderar aqui entre a opinião dela em primeiro lugar, do que priorizar a opinião dela, do que, né, a opinião dos outros. A opinião dos outros fica em segundo plano. Primeiro o que você pensa, o que você acha. Certo? E assim, amados, nós vamos tomar as melhores decisões possíveis. E foi assim, não dando ouvido às pessoas. E é assim, não dando ouvido às pessoas, que eu sigo, ó, minha vida de acordo com a vontade de Deus. Eu priorizo primeiro o que a palavra de Deus me diz. Eu pego o que as pessoas me dizem, muitas vezes eu não peço a opinião delas, não, mas tem gente que gosta de dar a opinião delas, né? Então eu pego a opinião delas e faço uma comparação. Vamos ver se está de acordo com a palavra de Deus. Não está? Jogo fora e pronto. E sigo minha vida. Acabou. Quando ela falar alguma coisa, eu vou ver se está de acordo, se aquilo que ela está falando realmente faz sentido. Vou ver junto com a palavra de Deus. Porque a gente deve dar, certo? A gente não pode, de forma alguma, certo, jogar fora os conselhos dos outros, as opiniões dos outros, certo? A gente tem que ter empatia também quanto à opinião dos outros. Devemos ter empatia. Mas a gente deve fazer essa classificação aqui. Certo? Que é o que eu faço. Então vocês devem fazer isso aqui. Como cristão, a gente faz isso aqui. Certo? Eu peço a orientação a Deus em relação àquela questão, antes de eu tomar qualquer decisão. Porque às vezes a gente está tão preocupada com o assunto, que às vezes chega uma pessoa que está mais de fora do assunto e pode dar uma solução para a gente. Então a gente tem que ter empatia, tá vendo? Então muitas vezes a gente tá tão ali com um problema que não tem hora que não dá nem... É que a gente não tem tempo nem de refletir em relação à questão. E quem tá de fora tem uma opinião para dar para você, como você pode resolver aquela situação. Então você ouve aquela pessoa, se concentra naquilo que ela lhe disse e vê se aquilo dali realmente faz sentido. Certo? Se realmente aquilo pode, de alguma forma, resolver a situação que você está vivendo no momento. Por isso que a gente tem que ter uma empatia. Certo? Não é que você não deve dar ouvido à opinião alheia, mas depende da opinião alheia. Se é algo contrário ao que a palavra de Deus, eu já jogo fora. Eu sou assim. Né? No meu caso, assim, se quando a pessoa me dá uma opinião alheia,
e eu já vejo que não é de Deus, eu já jogo fora. Agora, quando é uma opinião assim que merece uma certa empatia, merece realmente refletir no que a pessoa disse, eu pego aquilo para mim, vou vendo ali para ver se realmente no que é que dá para se aproveitar, né? Como diz a palavra, ficar é aquilo só com o que edifica na palavra. Então, muitas vezes a pessoa chega para mim e dá uma certa situação, eu vou refletir naquilo. E aí eu pego aquilo que está de acordo com a palavra. Então, a gente não pode jogar fora. Temos que ter, sim, uma empatia sobre a questão, né, alheia, sobre a opinião alheia. Mas não podemos ficar escravos, tá? Porque escravidão é outra, né? Vocês entenderam aqui que escravidão é quando você dá ouvido aos outros antes de você e você se torna escravo, certo? Então, muitas pessoas precisam se libertar aqui, né? Eu vejo aqui que muitas pessoas que acompanham aqui o canal precisam se libertar, certo? Não é só o cônjuge não, né? Pra você ver que tem muita gente que liga muito para o que as pessoas dizem em relação ao que ela pensa, ao que ela acha. Então você já vê que essas pessoas aqui estão aprisionadas e precisam de uma certa libertação. Se você é uma pessoa que se importa muito com o que as pessoas pensam ao seu respeito, ou pensam no que você ao respeito do que você acredita, pense bem se você não está dando muito ouvido a essas pessoas, porque se você tiver, você está aprisionada e precisa de libertação, certo? E para finalizar aqui, gente, a moça disse aqui assim, né? Isso aqui é uma coisa interessante, viu, gente? O assunto aqui é sério. E isso é para você levar para a vida inteira. Infelizmente, eu não sei quantas pessoas estão ouvindo, quantas pessoas estão acompanhando, mas isso aqui é um assunto tão importante que vocês não têm ideia. Para você seguir a vida inteira. Isso aqui, ó. Isso aqui é ouro que eu tô falando para vocês. Ouro. Ouro vale mais que ouro. Sabedoria vale mais que todo ouro e prata que a terra. E para finalizar aqui, a pessoa diz assim... o que fazer para manter essas pessoas afastadas, mesmo tendo que estar sempre na casa da mãe para ajudar, né? No caso aqui, eu entendo que a moça, a mãe dela sempre critica ela quanto à restauração dela. Eu creio aqui que a mãe dela não quer, né? A restauração dela e fica criticando ela. Mas, gente, deixa eu dizer para vocês aqui, né? Ela não vai poder se afastar da mãe dela aqui, né? Uma filha nunca deve se afastar do pai, nem da mãe, nem de ninguém da família. Né? Porque o problema aqui, gente, não é com as pessoas, né? Nesse caso aqui, eu vejo aqui, perceba aqui que o problema não é essas pessoas. Não é essas pessoas que é você, o problema é você. Quando eu digo para vocês que o problema não é o marido, não é a esposa, é você. Então, esse daqui é mais um assunto. As pessoas se preocupam muito com o que as pessoas pensam. Então, o problema é quem? É você que se preocupa com o que a pessoa está lhe criticando. É você que se preocupa com aqueles que criticam o que você acredita ou crê. É você. O problema não é essas pessoas. O problema somos nós. O problema é você. O problema sou eu. O problema é você. O problema não é essas pessoas, porque se essa situação não fosse problema, você nem se importa. Mas se tá lhe atingindo, é porque você tem alguma coisa. Certo? E se tá lhe atingindo, é porque você se preocupa com o que os outros dizem. Então, se tá lhe atingindo, se essas pessoas que não crê, não acreditam, que lhe criticam pelo que você crê, certo? Então, é você que está se sentindo mal. É você. Porque não são elas. O problema não são elas. Certo? O problema não são elas. Não é essas pessoas que nos criticam. Não são essas pessoas que nos criticam. O problema é a gente, amados. Vocês devem aprender isso aqui, que o problema nunca é as outras pessoas. O problema é você. É aquilo que eu disse. Lembro daquele áudio que eu deixei aí, né? Sobre a questão do coração duro.
do coração vazio, né? Então a questão aqui, ó, como eu botei lá, sabe por quê? Muitos maridos e esposas deixaram vocês, porque o problema não era vocês, o problema era com ele. O problema era com a sua esposa. O problema era ela. Ela era uma pessoa mal resolvida. Ele, o seu marido, era uma pessoa mal resolvida. Então, o problema não é quem está lhe criticando por não acreditar na restauração, por não acreditar. O problema é você. É você. Entendeu? O problema não é com a pessoa. Olha que interessante aqui. O problema é você. O problema é você. Você. Se você está se importando muito com o que essas pessoas dizem, então você é o problema e não essas pessoas. E por que essas pessoas têm que se afastar de você? E por quê? Quem quer, né? Se você quer que essas pessoas se afastem de você, se você quer se afastar dessas pessoas, é porque elas estão, né? Como a pessoa botou aqui. O que fazer para manter essas pessoas afastadas? Não, minha filha, quem tem que se afastar é você, porque você não é elas. Lembre-se aqui que não é elas que precisam se afastar de você. É você que precisa se afastar delas. Porque o problema não é elas. O problema é você. Quando você, deixa eu dizer para vocês aqui, quando você não se preocupar mais com a opinião alheia, você nem vai se preocupar mais com aquela pessoa, se ela está perto de você, se ela está longe de você, você não vai se preocupar mais. Você não vai querer mais que essas pessoas se afastem de você. Mas se você é uma pessoa que se preocupa muito com o que essas pessoas dizem, você vai querer o quê? Ou que elas se afastem de você, vocês vão querer que elas se afastem de você. Então, como diz o ditado, incomodado que se mude. Quem é que está incomodado? Você. Você é que está incomodado, então se mude você. Certo? O incomodado que se mude ou se transforme. É o que eu digo aqui, ó. O incomodado é que se mude ou se transforme. Então você é o incomodado. Você é a incomodada, né? Você é que está incomodada com o que essa pessoa diz. Porque eu vou dizer a vocês, gente. Hoje em dia eu não me incomodo. E eu vivo perto dessas pessoas. Eu não quero essas pessoas longe de mim. Pelo contrário, eu quero elas perto de mim. O que elas me dizem não me incomoda mais, não. Certo? Porque eu tratei-me. Porque eu entendi, eu comecei a perceber que o problema era eu que dava ouvidos a ela. Muito ouvido. Hoje eu não dou ouvido. O que ela falam pra mim, ó, entra por um ouvido, sai pelo outro. Eu nem ligo mais. Eu até rio quando elas vêm dizer e eu fico rindo. Parece que eu nem escutei. Porque eu não me incomodo mais, não fico com raiva mais, não fico indiferente com essas pessoas, porque não me incomoda. Elas falam e não me incomoda. A gente tem que aprender a lidar. O problema das pessoas é que elas não sabem lidar. Nem consigo mesmo, quanto mais com os outros. Então hoje eu consigo lidar com essas pessoas e comigo mesma. Eu consigo lidar com o que elas me dizem e levo tudo na brincadeira. Eu até rio, até brinco com elas. Então é a forma que a gente deve levar. A diferença aqui, amados, é que eu faço a diferença hoje. Hoje eu não levo em consideração o que elas me dizem. Eu levo tudo numa brincadeira. E aí eu não fico com raiva delas. E aí eu não quero elas afastadas de mim. Eu nem quero que elas fiquem afastadas de mim. E nem quero que elas se afastem de mim. Pelo contrário, eu quero que elas fiquem perto de mim. Porque a opinião delas não me importa, não. Certo? Eu quero é o bem delas só. Né? Então, se você é uma pessoa que se preocupa, amada,
Se você quer que essa pessoa se afaste de você, se você quer se manter essas pessoas afastadas de você, é porque você tem um grande problema. E o problema é você, que não sabe lidar com a situação. Deixa eu lhe dizer, o problema é você, que não sabe lidar com a situação. Você se sente incomodada com o que essas pessoas dizem. Certo? Você se sente incomodada. Então, muitas coisas, certo? Muitas coisas dá pra gente relevar. Certo? Quando você é uma pessoa que não sabe lidar com situações tão... Eu costumo dizer que isso é uma situação, gente, tão fácil de eu lidar. Não é difícil. Eu aprendi a lidar com essas pessoas no meio do meu deserto. Eu comecei a lidar com essas pessoas negativas, as pessoas negativas também. Logicamente que eu não vivo na casa dela e elas não vivem na minha casa. Mas eu comecei a lidar com essas pessoas de forma diferente e vi a diferença. Porque eu comecei a ver que elas não me incomodavam. Porque a incomodada era eu, não era elas. Então eu comecei Jesus me ensinou a lidar com essas pessoas da melhor forma possível. E hoje eu consigo lidar com qualquer uma que venha me criticar com alguma coisa. Hoje tem algumas críticas hoje que eu até levo na brincadeira, eu até rio. Por quê? Porque eu não levo a sério. Eu não levo a sério como antes eu levava. Antes eu levava muito a sério a opinião das outras, ficava com raiva, ficava triste. Eu levava muito a sério, ao pezinho mesmo. Hoje, não, que eu aprendi. Hoje eu não levo mais em consideração o que as pessoas dizem, não. Nem tudo eu levo em consideração. Sabe, a vida é boa demais para a pessoa estar sofrendo por coisas tão pequenas, tão, sei lá, certo? Então é isso que eu tenho para vocês, certo? Para vocês, tudinho aqui que tem o mesmo pensamento aqui. Se vocês estão se sentindo incomodados, se vocês querem, né? Vocês querem que essas pessoas se afastem de você, o problema não é elas. Entenda aqui que o problema não é elas. O problema é vocês. O problema é com vocês. Se vocês querem manter essas pessoas afastadas, pessoas que não acreditam na sua restauração, na libertação dos seus... E você, por exemplo, quer manter essas pessoas afastadas de você, o problema não é essas pessoas. Pense bem. E veja bem que o problema não são essas pessoas. É você que se sente incomodada com o que elas dizem. Pense bem mesmo. Analise bem. E veja que você se preocupa demais com o que as pessoas dizem ou pensam. Hoje eu não me preocupo não. Pode vir na minha casa. Dizer. Entra por um ouvido, sai por outro. E às vezes eu fecho os ouvidos. Às vezes tem gente que vem aqui em casa, dá palavras contrárias a mim. Elas nem sabem que eu tô com um negócio no ouvido. Eu tampo mesmo. Quando eu vejo ela na porta, eu já boto o meu horário, como é que se chama aquele negócio de ouvido. E eu não escuto nada. Quando elas coisas, eu aperto mais um pouquinho para ficar surdo e a pessoa vem falando, fofocando ali, nem me incomoda. Aí ela dá aquele grito. Tu ouvisse, Patrícia? Hã? Peraí, mulher, aí eu faço de conta que eu vou coçar o ouvido pra ajeitar. Oi, tu ouvisse o que eu disse? É uma resenha, gente. O que foi que tu disse mesmo? Tu não viste não que não sei o que, fulano não sei o que. Isso aí tá errado, mulher, não sei o que. Aí eu aperto de novo. Aí a pessoa fica lá. Eita, que é muito engraçado. Aí eu fico balançando só a cabeça. É, mulher, é verdade, mulher. É, tu tem razão. É, mulher, tu tem razão. E eu vou levando tudo na brincadeira, gente. Pra vocês terem uma ideia. Vou levando... Tu não pensa como eu. Eu digo, mulher, tá certo. E eu fico lá só balançando a cabeça. E não tô entendendo, gente, porcaria nenhuma. Porque às vezes
né? Tem uns negocinhos de som, depois vocês compram aí, tá? Tô dando aí pra vocês, ó. Tem uns negocinhos de som agora, gente, que a gente bota lá no ouvido, é uns oráculos, e você pode aumentar o som, você mexe no negocinho e ele aumenta o som, é que nem uns foninhos de ouvido, e você pode mexer, né? E você bota o som alto, só por enquanto, não é pra estourar os ouvidos não, tá? Você bota e ele liga e desliga. Quando vem alguém assim fofocar ou falar alguma coisa contrária, você vá fazendo aí o treinamento, certo? Que depois você nem precisa usar. Hoje em dia eu nem preciso mais usar esse negócio que eu usava antes. Antes eu usava. Hoje eu não uso mais não. Hoje eu nem ligo mais. Que eu começo a cantar ali na minha mente. Começo a cantar umas músicas ali, conversar com Deus em espírito, que a pessoa fica ali falando, e eu nem... Eu vejo que a pessoa tá falando, mas eu tô tão ligada ali com o reino do céu que eu nem escuto o que a pessoa tá falando. Aí eu brinco com a pessoa e pronto. Porque essas pessoas não me incomodam mais, gente. Eu não quero mais essas pessoas distantes, não. Antes eu queria. Eu quero essas pessoas bem longe de mim, né? Algumas, logicamente, algumas a gente quer distante, mas depende da situação. Aqui já é outra situação que eu tô falando, né? A gente deve se afastar de algumas pessoas, né? Por algum motivo, né? Dependendo do motivo. Agora, tem motivo que não pede o afastamento dessas pessoas, nem você se afastar dela e nem ela se afastar de você. Então, cada situação é uma, né? Mas nessa questão aqui, hoje em dia, eu nem ligo mais o que as pessoas dizem. Por quê? Já tô bem treinada. Fui bem treinada durante o deserto. E assim, amados. Então é isso que eu deixo para vocês. Não se preocupem com o que as pessoas dizem. Se liberte. Quando vocês se libertar, vocês não vão se preocupar mais com o que essas pessoas dizem, com as críticas dela, se você acredita ou não acredita. Você não vai querer mais essas pessoas longe, ou querer que elas se distanciem de você, ou querer mesmo ir ficar longe delas. Por quê? Porque você vai estar liberta. Uma vez que você estiver liberta, acabou-se. Mas se você não estiver liberta, você vai estar sempre se preocupando. Então, esse é o áudio, né? É um áudio bem extenso, mas espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Felizmente o vídeo vai ficar aí em preto e branco. Preto e branco não, totalmente preto, né? Que eu só enxergo preto. Mas depois eu vou editar para ficar uma coisinha mais assim para vocês, com a imagenzinha e o fundo com áudio aí, com o que eu falei aqui, tá, gente? Mas o assunto é muito interessante aqui, então que vocês aprendam isso aí. Amém? E que Deus abençoe vocês, meus amados. E lembre-se, gente, né? Que vocês têm que parar de dar muito ouvido à opinião alheia. Se libertem. E antes que eu encerre aqui, eu queria deixar essa semana, eu postei na nossa comunidade uma coisa bem interessante a respeito disso também. Eu vou ler aqui para vocês. Eu postei no nosso Instagram, né? Deixa eu dizer para vocês, eu acho que foi ontem. Olha como Jesus fala, tá vendo? Eu acho que foi ontem. E hoje eu já tô tratando desse assunto, ó. Eu nem ia tratar desse assunto aqui se não fosse esse comentário. Eita. Realmente, né? A nossa irmã Agatha postou um negócio aqui bem interessante. É bom isso aqui. Depois eu vou tratar disso aqui. Mas deixa eu ver aqui o que foi que eu postei aqui. Né? Deixa eu ver aqui na galeria. Na nossa galeria aqui do Instagram aqui do nosso canal aqui. Deixa eu ver aqui na galeria. Eu postei ontem, ó, exatamente a respeito disso aqui. Que a gente falou aí o tempo todo. Deixa eu entrar aqui. Nosso Instagram. Né, gente? Eu vou ler aqui para vocês o que eu postei. Eu postei lá na nossa comunidade
Eu acho que eu não postei aqui na nossa comunidade, não. Postei lá no Instagram, né? Diz assim, ó. Na sua vida, sempre haverá mais juízes do que torcedores. Olha o que eu disse para vocês. Isso eu falei bem no iniciozinho desse áudio aqui, né? Que a gente sempre vai ter pessoas mais juízes na nossa vida do que torcedores. Ou seja, mais pessoas torcendo contra, né? Do que pessoas torcendo ao nosso favor. Então a gente sempre vai ter mais pessoas contra o que a gente acredita do que mais pessoas ao nosso favor. Lembrem-se disso aqui. Aí diz aqui, ó. Liberta-se do medo da opinião alheia. Liberta. Vai ser isso aqui vai ser o tema aí da nossa live. Eu botei uma aí, mas vai ser essa daqui. Liberta-se do medo da opinião alheia. Então, tudo que eu falei aqui é para você se libertar do medo da opinião alheia. Porque isso aprisiona, como vocês viram. Que me aprisionou, o que me causou uma depressão, ficar deprimida. Então, certo? Opiniões alheias. Você se importa? Eu botei aí, né? Então, liberte-se do medo da opinião alheia. Vai ser nosso tema aí. Certo? Então, lembre-se disso aqui, ó. Na sua vida, vou ler de novo. Na sua vida sempre haverá mais juízes do que torcedores. Liberta-se do medo da opinião alheia. Contra fatos, gente, não há argumentos. Amém? Então, a palavra foi dada, a resposta foi dada, tá tudo aí, certo? Então, se você é uma pessoa que se importa demais com a opinião alheia, você vai sempre estar sofrendo, certo? Vai estar sempre sofrendo. Mas se você é uma pessoa que já é liberta disso aqui, acabou-se, amados. Amém? Então, fiquem na paz do Senhor.